Boa noite. Boa noite, Breno. Como vai? Tudo bem? E- Tudo bem contigo? Tudo bem. E como que estão as coisas por aí? Primeira vez que a gente se fala ao vivo. Pois é, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tô aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tá o controle da Covid aí? Agora que está chegando numa fase mais complicada, Breno. Aqui agora que é, porque aqui demorou para chegar, né? Também tem toda a questão do inverno também. Agora os últimos dias está mais quente, mas teve uns dias bem frios, então acho que isso também propagou, enfim. Então, agora que está na fase mais complicada, o governador criou aqui um sistema chamado distanciamento controlado. Então, por Aham, bandeiras, teria bandeira. Como é que começa? Azul? Não, qual é a primeira? Amarela, laranja, vermelha e preta. E está quase todo o estado na vermelha. Então, assim, está entendi. bem complicado, assim, uma fase bem difícil, assim. Percentual grande dos leitos ocupados, 85%, 90%, então está uma fase bem difícil, né? Então, não sei, né? Enfim, Parece que você é vocês de onde, fizeram. Breno? Sou do Acre, Rio Branco. Ah, do Acre. Uhum. Parece que vocês fizeram um movimento inverso, né, assim, em relação ao resto do país. Logo chegou e se espalhou e agora parece que começou a amenizar em alguns cantos e para vocês demorou para chegar, né? Parecia que estava sob controle e aí de repente a gente começou a ter um surto. Exatamente. Aqui no início, uma das. O pessoal às vezes critica, assim, dizendo que não deveria ter sido é, tão controlado no início, e que Aham. se tivesse deixado um pouco mais, enfim, porque agora o pessoal já está cansado, né, de tudo e É, quer voltar, e aí de repente agora que está o pior, então isso é uma coisa que estão falando bastante. na verdade é uma situação que é difícil agradar todo mundo, né? A gente vê que tem muita divergência de opinião. As próprias autoridades envolvidas não conseguem chegar a um consenso, né? E aí tá um negócio bem complicado. Mas todo mundo tá cansado mesmo, né? A gente já vai para 4 meses, né? Quatro 4 meses. meses Uhum, todo mundo trancado e máscara e tudo. sim. Mas uma hora melhora. A gente já passou por outras, né? Já tivemos outras pandemias e sempre passamos. Sobrevivemos. Com certeza. Vamos lá para o nosso tema. Vamos. Obrigado mais uma vez, tá bom, a senhora. Eu tive aula sua em uma pós-graduação, então para mim é um prazer lhe receber. Qual, Breno? Qual É... pós? Vixe Maria, já tem uns 3, 4 anos já, faz um tempo. Online. Online, Online. online. Online, foi online. É que eu dou aula em várias online. Aham. Aposentadoria rural. É uma parcela da população que é bem castigada, né? Assim, muitas vezes são pessoas com pouquíssima instrução, depende de ter muito documento para conseguir aposentar. Como é que a senhora vê assim, a questão da instrução, tanto do processo administrativo quanto judicial, em relação a ter esse início de prova material? É muito tempo que precisa comprovar, né? E as testemunhas a gente sabe que muitas vezes termina sendo mais fácil, consegue pegar ali um vizinho que conhece de muito tempo, mas essa questão da documentação ela é bem complicada. Como que é a sua visão, o que que a senhora acha assim, em relação a começar a instruir? Quais as suas dicas? Uhum. Bom, nós passamos muito tempo em que, eu diria assim, a porta de entrada do benefício rural. Oi, cortou. Tô Cortou, né? ouvindo, tô ouvindo. Tá, eu estava dizendo então que durante muito tempo a porta de entrada do benefício rural era
o documento. Se não tivesse documento, início de prova material nem começava. Isso modificou no ano passado, com a medida provisória 871, convertida na lei 13.846, em que a porta de entrada hoje é a autodeclaração. Então, começa com a autodeclaração. Então, tudo começa por esse formulário que o segurado preenche. A partir dali, num primeiro momento, o INSS vai fazer um cruzamento de dados com as bases governamentais e só depois ele vai analisar os documentos do segurado. Em tese, o segurado só precisaria apresentar documentos depois, caso não o INSS não encontrasse nada de informações nas bases governamentais. Mas na prática eu tenho dito que é melhor já apresentar os documentos no início, já apresentar os documentos logo quando vai fazer o pedido. Só que a análise, ela vai obedecer esse raciocínio. Primeiro autodeclaração, depois bases governamentais e depois documentos do segurado. Bom, com relação aos documentos, nós temos uma lista de documentos no artigo 106 da Lei 8.213, mas que é uma lista de documentos mais, eu diria assim, os documentos mais fortes, mas que não tem em todos os lugares do Brasil. Por exemplo, notas fiscais de venda de produtos, notas de compra de produtos, comprovante do imposto de renda com renda proveniente da produção rural. Então, já são documentos mais restritos, menos não utilizados em todo o Brasil. Depois nós temos lá no artigo 54 da Instrução Normativa 77 de 2015, no artigo 54, uma lista de documentos que são documentos complementares, mas que daí são documentos que existem em todo o Brasil. Por exemplo, certidão de batismo, certidão de nascimento de filho, atestado escolar, uma série de documentos onde consta a profissão da pessoa, onde consta a vinculação dela com o meio rural, o endereço no meio rural, consta alguma vinculação associativa, por exemplo, é sócio do sindicato, é sócio de uma associação de produtores. Então, ali eu tenho uma lista complementar. E nenhuma das duas listas é exaustiva. Agora, no decreto alterado 2 semanas atrás, decreto 3.048, sim, 10.410, isso, que alterou 3.048, ali repete isso, reitera assim, a comprovação da atividade rural poderá ser feita, dentre outros, pelos seguintes documentos. Então, ele continua dizendo dentre outros. Portanto, nenhuma das listas é exaustiva. Então, se tiver outros documentos que não constam nessas listas, não tem problema, pode usar. Agora, há um nível, um número grande de pessoas que tem muita dificuldade, apesar de todas essas opções. E esse é um problema. Né? Esse é um problema porque tem que ter início de prova material, isso já é sacramentado no STJ, né? E não tem jeito, tem que ter início de prova material, e aí às vezes isso fica complicado. Né? E aí, pegando esse ponto, é muito importante chamar atenção para a responsabilidade do advogado em instruir, né, esse segurado de como que ele vai fazer para conseguir essa documentação. Aqui, a gente costuma usar muito certidão de nascimento, nascimento de filhos. A gente tem uma questão peculiar aqui da região amazônica, a questão dos seringais, né? Então, muitas vezes, tem o batismo ali dizendo que é uma igreja do seringal, ou que nasceu no seringal tal. Então, a gente começa a constituir essas provas daí. Eu costumo também ter o cuidado de, pelo próprio escritório, fazer um ofício para o hospital pedindo algum prontuário de internação, alguma coisa assim. Infelizmente, no interior, assim, pessoas muito humildes, às vezes eles se negam. Eu não sei aí se existe essa prática, mas aqui eu já recebi reclamação de negarem de dar o prontuário. Quando a gente manda uma espécie de ofício do escritório, parece que eles são mais abertos a entregar. Eu não sei por qual motivo, né, criar essa cultura, mas a gente termina fazendo isso. E aí busco instruir sempre eles de quais documentos buscar, onde buscar, e se for o caso, está intervindo junto. Pode concluir. Não, depois eu falo.
Não, então, é isso que eu ia dizer assim, como eles têm pouquíssima instrução, né, e às vezes ainda, além da pouca instrução, às vezes tem essa barreiras, algum servidor não quer entregar um documento, não sei por qual motivo. Então, traz para o escritório essa responsabilidade de analisar com calma, de orientar, e de, se for o caso, até tentar intervir, né, ligar para alguém, mandar um ofício que consegue destravar isso, e vai ser muito importante na hora de dar entrada no benefício. Tem um artigo no decreto, que ele já estava, mas estava escrito de outra forma. E já estava também lá na lei 9784, que deixa eu achar aqui, que eu achei muito interessante, porque ele fala assim, que sempre que o INSS, sempre que o documento requisitado pelo INSS estiver em algum outro órgão público, ele mesmo deve providenciar. Só que é uma Sim, lenda, né? Só que é uma isso é uma lenda. lenda. É, é a mesma coisa no juizado. Eu acho que é o artigo 11 do juizado, da Lei do Juizado Especial Federal, em que o juiz deve oficiar o órgão para que entregue toda a documentação. Aqui, se a gente não juntar, não é difícil. Então, Então, assim, queria ver se achava, mas é isso, assim, é complicado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui pela palavra órgão. Queria ver se eu achava esse artigo, mas ele fala isso, então é complicado, né? Mesmo que tenha essa previsão, no fim acaba o segurado ou o advogado tendo que correr atrás. tendo Agora sim, ônus. eu acho que ainda, na prática é o ônus do advogado, né? Do É, segurado no primeiro momento e do advogado depois. O que eu vejo assim, primeiro que, embora tenha uma lista extensa de documentos, nem sempre, nem sempre o servidor do INSS aceita documentos daquela lista. aham. Então, capaz, para mim tal documento não serve. Para mim tal documento não prova nada. E mesmo judicialmente. Então, a gente vê assim, tem uma lista de documentos que não é exaustiva, mas mesmo essa lista acaba, às vezes, sendo desconsiderada, ignorada pelo servidor, pelo juiz, e acaba deixando a pessoa, né, sem benefício por não reconhecer aquilo como início de prova material. A gente tem questões complicadas aqui mesmo, aqui acho que em todas as agências, né? Diferenças procedimentais, às vezes aqui de uma agência para outra eles tratam de um jeito diferente. O que eu tenho buscado fazer nessas situações é sempre guardar aquela senha e já correr para entrar com alguma ação judicial, um mandado de segurança, algo que garanta ele fazer a entrega. Eu acho isso extremamente absurdo, assim, o servidor se negar a receber um documento, né? Até porque a própria instrução normativa traz que ele deve fazer o protocolo e, se for o caso, ele faz um despacho motivado, abrindo o cumprimento de exigência ou dizendo por que não aceita aquela documentação. Essa questão de boca, ainda mais com pessoas de tão pouca instrução, acho muito complicado. Cansei de pegar aqui, mas o INSS não aceitou. Digo, tá, tudo bem, mas cadê o documento para eu poder mostrar isso para o juiz? Não tem, ele falou. Tá, legal. Quem foi o servidor? Não sei. Então, né, é Isso muito agora, delicado. Breno, com o INSS digital e com o meu INSS, isso já Vai começa a ser um pouco facilitar. diferente, né? Na verdade, eu digo assim, ó, para o bem e para o mal, aquilo que a gente juntar está juntado, né? Ou Sim, seja, se a gente juntar alguma coisa que seja contra o direito do segurado, também está juntado, né? Então, também pelo está menos, juntado. tu não tem mais aquela situação do servidor dizer assim, esse documento eu não quero, aquele eu não quero. Então você consegue juntar as provas que você pensa que são mais, o que não afasta o dever do servidor também solicitar, caso ele entenda que aquelas provas não são suficientes, ele pode e deve solicitar a complementação. E às vezes isso não ocorre. Então, às vezes, a gente vê em deferimento simplesmente por não ter documentos, mas ele não diz por que ele não considerou aqueles que tinham, o que aconteceu, qual foi, né? E isso eu acho ruim, né? Também acho ruim não ter essa. É que assim, o Essa Código de clareza. Processo. Eu Para só ia gente, dizer, pra gente, pode dizer. o Código de Processo Civil trabalha muito a cooperação na produção de provas. E isso vem desde o processo administrativo. Isso que a gente às vezes não vê, né? Parece que
o segurado sozinho, né? Luta sozinho, né? O servidor diz para ele, você que lute, É, né? Você que se vire, né? abordou basicamente o mesmo ponto que eu ia falar, essa questão da cooperação, né? E fazendo um paralelo, assim, a grosso modo, por exemplo, o juiz despachar dizendo que não vai receber a inicial por algum motivo, ele tem que dizer especificamente qual documento que está faltando, né? Então, transportando para o processo administrativo seria essa a obrigação do servidor, dizer especificamente o que está faltando ali e abrir o cumprimento de exigência. E aí, se a pessoa não cumpre, aí tudo bem, a gente passa para a próxima fase. Mas nesse momento tem que ser oportunizado a pessoa. E a gente vê assim, a maioria ainda vai sem advogado, né? Então é mais complicado ainda. Quando tem advogado, eu coloco na minha agenda aqui para estar sempre revisando, né? Então, de tempos em tempos, em tempo curto, que eu sei que não vai passar ali, se abrir uma exigência que eu não vi, se eu não fui notificado, não vai passar. Por quê? A minha preocupação não é, eles estão errados. Não, vamos tentar cumprir, né? Se por acaso realmente não der, aí tudo bem, a gente vê uma medida. Mas essa ideia da cooperação. Não tem por que eu ficar esperando para, sei lá, o INSS negar, para depois eu dizer, eles não me notificaram. Pô, vai gerar um trabalho em dobro para a pessoa, até para mim, né, que vou ter que entrar com um novo processo, ter que discutir se valeu ou não aquela notificação que não chegou, correr o risco de perder a data de entrada do requerimento, pegar uma falta de interesse processual na ação. Então, eu gosto sempre de deixar anotado e eu fico verificando se saiu alguma coisa. Mas a gente sabe que a maioria, né, como eu falei no começo, não vai com advogado. Então, eles Uhum. perdem mesmo isso e não tem mais aonde recorrer. As mudanças novas, né, já tinham vindo aí com algumas alterações, com o decreto ficou muito forte isso, que não cumpriu a exigência, processo é arquivado, né? Uhum. Fazendo paralelo de novo com o processo civil, é sem resolução de mérito, então tem que voltar tudo do zero. Isso agora se agrava com esse novo decreto, porque ele diz que se a pessoa não apresentou os documentos, é arquivado, não é que é indeferido, não é. E aí a pessoa tem que começar Exatamente. mesmo do zero. Isso é uma coisa tão absurda, Breno, porque pensa comigo. Se o INSS recebesse o pedido, em 15 dias despachasse, pedisse o documento e a pessoa não apresentasse, tudo bem, ela não perde muito. Só que ele leva um ano para analisar, aí ele pede uma coisa, a pessoa não tem aquilo, pronto, arquivado. Como assim? Tipo, ele demorou um ano ou mais até, conforme o caso. Então, isso realmente é muito revoltante, né? Eu estou muito revoltada com essa parte do decreto. O decreto trouxe algumas coisas bem boas, assim, mas O nesse assunto trouxe. achei um absurdo. Nesse assunto achei absurdo. O decreto ele foi bem polêmico, né? Algumas É, questões que eram mais favoráveis sim, sim, judicialmente, sim. né? Uma coisa positiva é que ele incorporou algumas coisas que vieram da jurisprudência, né? Sim. Internalizou algumas coisas da jurisprudência. Isso sempre é bom, né? Porque o INSS acaba aplicando, enfim. Agora, em algumas coisas ele inovou completamente, né? Aham. Mais um pouco, lá no último artigo diz assim, revogue-se a Constituição Federal no que dispuser em contrário. Só falta isso, né? Só faltou isso. Só faltou isso. Aham. E eu tava comentando aqui esses dias, tem que fazer outra especialização agora, né? Ninguém mais sabe de nada. Todo mundo tem que estudar tudo de novo, porque a gente teve PEC, a gente teve o Várias leis, decreto, né? Várias várias, leis, né? várias leis, várias portarias, um monte de coisa. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco agora e todo mundo estudar tudo de novo. O decreto, ele é imenso, né? É um decreto novo, era melhor ter revogado logo tudo e ter Sim. colocado um novo. Hoje de tarde eu fiz uma videoconferência com uma entidade que eu presto assessoria. Daí ele disse assim, a professora poderia mandar as mudanças que teve no decreto? Eu disse, bom, são 80 páginas, né? Então não é pouca coisa, né? Não. Não é pouca Quem, coisa. pre- Quem já preparou um material, acho que foi o Dr. Frederico. Tá com o Sim, livro tem vários, Tem né? Tem livro, vários né? aí que tem, Não, mas mas ele preparou um livro que eu vi que é comparado, artigo por artigo. Então, sim, eu assim, não sei se ele chegou a fazer comentário ou só comparado. Eu não cheguei a ver o livro. Eu vi a notícia do pelo, livro, mas não cheguei, não sabe pelo também. que eu,
Não, eu dei uma olhada no site da Juispodium, aquela lá, ele dá a amostrazinha do livro, né? Pelo que eu vi é Uhum. comparado, ele bota de um lado o artigo antigo, do outro lado o novo artigo, ou se não tem correspondência. Pelo que eu entendi é isso o livro. Para quem quer ver essa correlação, pode ser um livro legal. Mas eu não É comprei mais não. prático, né? Mas é isso, assim, bastante mudança mesmo, né? Bastante Muito. mudança mesmo, né? A Uhum. Raquel Rocha está perguntando quais pontos Ai, positivos. querida Raquel, nossa, faz muito tempo que eu não falo com ela. No caso do rural, por exemplo, uma coisa positiva é que, assim, a lei diz que se o segurado especial não pode receber outra fonte de renda, salvo o benefício de auxílio acidente, auxílio reclusão, ou pensão por morte de até um salário mínimo. Esses são rendas permitidas. Beleza. Só que aí tinha uma renda proveniente de trabalhador rural, segurado especial, e ele deixava de ser segurado especial ou receber que era uma coisa muito, E muito idiota a deixa, interpretação, mas acontecia. E aí deixa agora eu o interromper decreto no meio. esclareceu. Sim. E soldado da borracha, que é aquele benefício dos atos dispositivos transitórios, constitucionais transitórios, né, de 2 salários. Descaracteriza a condição de rural? Não está entre as rendas permitidas. Não Então, tá. não está. Tudo isso a gente até pode construir na jurisprudência, mas não está entre as rendas permitidas, né? Né? Então, em Porque princípio, não o, poderia, né? porque assim, o requisito, e a gente vê, pelo menos aqui, que é a região que tem muito desse benefício, né, a gente vê muita discussão. Tanto situação em que quer a aposentadoria rural, por exemplo, o cônjuge quer uma aposentadoria rural, ou de repente um benefício de prestação continuada. E aí vem lá, no caso do benefício, né, do BPC, que supera a renda familiar permitida, ou do rural que está descaracterizado porque tem renda proveniente de outro benefício. Só que o ponto de maiores discussões assim que a gente bate porque os requisitos do benefício é justamente o seringal, que é zona rural, né, ter trabalhado ali, desde que ele não tenha saído, se ele permaneceu na zona rural, então permanece preenchendo os requisitos. E a questão do valor do benefício, mas um ponto específico da norma diz que também é para pessoas de baixa renda. Ou seja, o critério para poder receber 2 salários também é estar em situação de vulnerabilidade. E aí, como é que um está em situação de vulnerabilidade, né, e o outro não? Então, a gente tem muitas essas discussões aqui também em relação ao soldado da borracha. Até não é uma área que a gente tem aqui, né? Uma coisa muito mais específica da região de vocês, Muito né? específico, Uhum, Eu converso bastante assim, com outros colegas e é muito específico aqui da região. Às vezes quem é de outra região nem ouviu falar nesse benefício. Eu falo assim, mas soldado da borracha, como é que é esse benefício? Me fala aí. uhum. Né? Porque não acontece, não está no dia a dia. É. Tem uma pergunta aqui, uma segurada especial teve benefício indeferido porque o marido, além do regime de economia familiar, era safrista e se aposentou com R$ 1.429. A esposa conseguirá a aposentadoria na justiça? Olha só, gente, uma coisa que eu acho importante falar. Tentem, antes do processo na justiça, um recurso administrativo. Tem muita, muita coisa que se resolve no recurso administrativo. O recurso é uma boa oportunidade, sei que às vezes demora, tá? Eu sei que às vezes demora, mas eu sempre digo assim, é muito melhor ter uma decisão positiva que demore do que uma decisão rápida negativa, né? Então, acho que isso é uma coisa que tem que repensar. A gente tem fica muito vulnerável diante do juizado em função de que é muita opinião. Tenho para mim que, no caso dos autos, não tem aparência de trabalhador rural, ou a quantidade de produção é um pouquinho maior, e aí vai ter um monte de possibilidades. Então, eu sugiro, assim, sempre antes de entrar na justiça, tentar um recurso administrativo. Eu acho que é uma boa oportunidade para tentar obter o benefício. Então, se tiver como ainda, a pessoa que me perguntou, que eu não sei o nome, porque diz giro previdenciário, então eu não sei quem é,
se puder fazer recurso, eu sugiro antes fazer recurso, tá? Tem sempre uma boa oportunidade de fazer recurso. Acho que é uma dica que eu dou para vocês, tá? A Raquel fez parte da Junta de Recursos por 15 anos, tive vários casos providos na Junta e negado na Justiça. Exatamente. Muitas coisas que... Eu tenho muitos e muitos casos, eu atuo muito no rural, muitos e muitos casos que a gente tem certeza que se fosse para a Justiça perderia. E na Junta de Recursos a gente ganha. Porque é um olhar menos casuístico, menos caso a caso. É um olhar de acordo com a de acordo com a lei, de acordo com a instrução normativa. Então ali a gente tem uma boa chance. Vale a pena. Inclusive foi uma das questões que tem sido muito comentada, né, entre os previdenciaristas, que essa questão de trazer as decisões judiciais por decreto também trouxe pontos negativos e é decorrência do próprio advogado não conhecer o processo administrativo, né? Questões que poderiam ter sido resolvidas na junta de recursos, na Câmara de Recursos, né? E por não conhecer levaram para o judicial, terminaram tendo decisões menos favoráveis ao segurado do que a Câmara de Recursos costumava resolver, e aí agora isso veio para dentro do decreto. Então, mais do que nunca, aí cabe ao advogado instruir e buscar todas as formas de resolver no administrativo e buscar as oportunidades que tem ali. E o recurso também é uma ótima oportunidade de instruir melhor, né? Talvez tá precisando de alguma prova nova, apesar de que também tem a previsão no decreto agora de que também vai modificar a data de entrada do requerimento, né? Mas continua sendo uma forma de fixar a DE, né? E não esperar que o juiz vai fixar sem saber com base em que ele vai adotar. Ainda melhor assim, né, do que ter... Porque, assim, a pior coisa é o benefício negado, uma aposentadoria por idade rural negada, é provável que essa pessoa nunca mais consiga se aposentar. Talvez ela consiga lá um LOAS, benefício assistencial, mas aposentadoria nunca mais. E para a mulher... Um LOAS representa 10 anos mais tarde. 10 anos mais tarde. Então, isso tem que ter consciência. Então, a gente precisa ter o melhor encaminhamento possível para esse benefício. O melhor encaminhamento possível. Até eu queria... Eu estava olhando aqui os termos... Pode falar. Essa questão do indeferimento... Eu tenho um caso que não é meu, é de um colega, né? Ele pegou, inclusive, para ajudar a mãe dele, uma questão familiar dele, e que ele teve essa situação. Ele levaram para o judicial, o advogado da época, quer dizer, eu não sei se foi advogado ou se estavam só e foram lá na termação, mas levaram para o judicial, foi improcedente a ação, né? E agora ele não consegue fazer nem a híbrida e nem a rural mais, não tem mais prazo para fazer ação rescisória, então ele está numa situação muito delicada, e até ele me falou assim, meio frustrante, porque é a própria mãe e ele não consegue ajudar, né? Então, de repente, por falta aí no processo administrativo, ter cuidado melhor dessa situação. O Giro Previdenciário perguntou de novo. Pode dizer. Falou mais alguma coisa aqui. Giro. Já passou o prazo de 30 dias. Revisão do ato de indeferido daria? Do indeferimento? Não, até daria, mas vai ser considerada prova nova. Então, nesse caso, eu sugiro fazer um novo requerimento. Às vezes, é melhor fazer um novo requerimento do que insistir naquilo que estava ruim. Ah, vai perder 3 meses, meio ano? Melhor do que perder para sempre, né? Então, por isso... sim. Alguém está perguntando aqui, Breno, sobre se é possível requerer novamente caso a pessoa tenha... Peraí, como é que eu faço isso aqui agora? Com novas judicial, provas? Ou após ação judicial improcedente. Depende do motivo. Pode ser com novas provas, pode ser que a pessoa tenha, por exemplo, a pessoa teve lá um período que ela teve atividade urbana e foi dentro desse meio tempo.
Aí, se descontar, se deixar para trás esse período, ela já tem de novo 15 anos. Então, ela tem um tempo a mais agora. Então, tem algumas situações. Mas quando a questão é de enquadramento de segurado especial, é bem mais difícil. Aí é bem mais complicado. Então, essa é uma situação que eu diria das mais difíceis de conseguir reverter, de tentar novamente administrativamente, tá? Se é possível até mesmo no mesmo benefício, só se for extinto sem julgamento de mérito. No mesmo benefício, só se for extinto sem julgamento de mérito, senão não é possível. Eu sugiro assim, faz um novo requerimento, começa do zero de novo, vai de novo, enfim, e aí segue o trajeto Começa a novamente. organizar, né, professora? Exatamente. Arruma tudinho, ajeita a casa e aí faz o negócio, porque tentar emendar o que já está mal feito não vai resolver a situação. Pode piorar o problema. Havendo concessão administrativa após sentença de improcedência, é possível revisão para cessar? É improvável, porque essa concessão, ela provavelmente levou em consideração os fatos discutidos na ação judicial. Eu digo provavelmente, assim, em tese, porque o servidor hoje, ele olha tudo o que aconteceu, tá? Então, em tese, ele olhou e viu que mesmo assim poderia conceder. Então, é improvável que seja revisado para cessar esse benefício. Inclusive, a gente teve decisão, acho que tema 1018, né? Alguma coisa do STJ agora, em relação a o benefício administrativo ser concedido no curso de uma ação judicial, né? Não Mas é era bem o de benefício caso. por mas era de Não é benefício por bem incapacidade. Não é bem o isso. caso, né? Não é bem o Uhum. caso, não, mas é uma situação que se assemelha, né? Ele teve o benefício concedido durante a ação judicial. E aí discutia se vale a decisão judicial ou se vai pagar só a partir do administrativo. Se o administrativo não vale, né? Foi mais ou menos bem por alto, assim. Uhum. Professora, fala da descontinuidade do segurado especial. Bom, a pessoa que trabalhou um período na atividade rural, se afastou e voltou para a atividade rural. Aqui está um ponto assim, em que se esse afastamento for superior a 3 anos, ou pelo menos muito superior a 3 anos, ela não vai conseguir esse benefício na via judicial. Porque o entendimento da TNU é de que o tempo de afastamento é de no máximo 3 anos. Com alguma hipótese rara ali, alguma exceção. Mas, no geral, seria no Pode máximo de concluir. 3 anos. Isso. A gente teria a Agora, descaracterização, né, ali do segurado isso. especial. Mas a instrução normativa, no artigo 158, parágrafo único, diz que é possível somar períodos intercalados de atividades rurais, com atividade urbana no meio ou não, com ou sem a ocorrência da perda da qualidade de segurado. Com ou sem a ocorrência da perda da qualidade de segurado. Então, é possível somar períodos descontínuos na via administrativa. Teve um caso que a gente conseguiu, que a mulher exerceu atividade rural de 60 a 80. 60 a 80. 20 E no anos. ano de 20 anos. E no ano de 2012, ela conseguiu o benefício. Veja, de 80 a 2012 são 32 anos. Ela tinha 79 anos quando o benefício foi concedido. E conseguiu o benefício. Esse caso não passaria na via judicial. Eu consegui na junta de recursos. Por quê? Porque a instrução normativa diz que é possível somar. A questão que há uma confusão pelo seguinte: 120 dias é um período que conta junto. Se a pessoa trabalhou até 120 dias no ano em outra atividade, é como se ela não tivesse se afastado. Então, aquele ano conta corrido. Se passou de 120 dias, eu considero período intercalado. Soma de períodos intercalados. Não importa quanto tempo ficou afastado, não importa quanto tempo. O que importa é que ela está na atividade rural e, somando os períodos, totalizou 15 anos. Isso é o que diz a instrução normativa.
Então, é em cima disso que a gente tem que trabalhar, mas na via administrativa. No âmbito E judicial não aí, adianta. e aí entra de novo a questão, né, da importância do advogado instruir adequadamente o processo administrativo e conhecer a normativa, né? Não É adianta o chegar que lá, negou no INSS e já vou para o judicial. Às vezes um recurso resolve. O que acontece nesse caso é que muitas vezes o benefício é negado porque não foi reconhecida a atividade rural. Então, por algum período, ou pelo último período, ou pelo primeiro período. Ah, não reconheceu esse ou não reconheceu aquele. Nesses casos, se não conseguir no recurso administrativo, é melhor ajuizar uma ação para averbar aquele período, não ajuizar ação de aposentadoria, averba aquele período e depois vai lá e soma. Aí vai lá no INSS de novo, e agora que está averbado, soma os dois. Porque se você ajuizar ação, vou perder os atrasados, não ia ganhar igual. Aham. Não tinha chance, não tinha chance de ganhar. Então, eu penso que seja esse o melhor caminho. Dica de ouro, hein? De quem está na vivência essa. É... Tá, não teve jeito, vai ter que ir para ação judicial. Testemunhas. Como que a gente filtra as testemunhas, como que eu não digo instruir as testemunhas assim, né? Dizer, vai falar isso, vai falar aquilo, mas como que orientar? Às vezes a gente vê na prática que tem algumas pessoas que já são acostumadas aí, eu já peguei caso de um senhorzinho que ele, já vi aqui umas 3 vezes, 4 vezes, tô calejado. Já Mas sei tem o que outros, perguntam, já sei as respostas. mas tem, às vezes a gente pega também a situação da pessoa que nunca foi e ainda tem aquele medo assim de entrar no órgão Uhum. público, de estar na frente de um juiz. Então, como instruir essas testemunhas e a própria parte, né, do que ela, de como ela vai se portar, não do que ela vai falar, né? Eu sempre digo para as pessoas assim, em relação a falar, fale sempre a verdade. Isso aí para mim é uma coisa assim que é inquestionável. Mas como que ela vai se portar, tentar acalmar a pessoa, explicar para ela o que vai acontecer. É, a, a primeira coisa que acho que você falou que é interessante é filtrar a testemunha. Porque muitas pessoas acham que testemunha é um amigo meu que vai me ajudar. Só que esse amigo, às vezes, não sabe da época, não sabe do trabalho, não sabe de nada. Então, é muito ruim quando a pessoa traz uma testemunha assim que você não consegue tirar proveito daquilo que ela sabe. Então, a primeira fase é escolher bem as testemunhas. Depois, aí sim, Breno, eu vou ter que, só um pouquinho que eu vou ter que botar meu celular para carregar, senão vai, Certo. ele já está só com 5% de bateria. Eita. Eu estava me enrolando para colocar para carregar aqui, achando que ia dar tempo, mas não vai dar tempo. Até o fim. Só um pouquinho. Pronto, agora sim. Bem, continuando então, estava falando da testemunha. Então, o mais importante é isso. Primeiro, selecionar bem as testemunhas. E na maioria das regiões, enfim, a prova testemunhal ainda é chave, é determinante. Então, não terceirizem esta tarefa. Não larguem para o cliente e digam para o cliente assim, me arruma 3 testemunhas. Aí no dia da audiência eles trazem as testemunhas, você não sabe quem é quem. Não estou dizendo, não necessariamente tem que falar com as testemunhas, não é isso, mas sim perguntar para ele, quem são as tuas testemunhas? É o fulano? O que o fulano sabe, onde ele mora, como é que ele sabe da tua atividade, qual é a relação que você tem com ele, quantas vezes ele te enxerga. Então, assim, isso é mais importante. A partir dali, acho que conhecendo cada juiz, né, até dá para identificar se precisa explicar para as testemunhas, olha, o juiz vai perguntar da atividade, não tenha medo, né, ele não morde, ele não... enfim, Uhum. tentar... brincadeira à parte, mas assim, de deixar a Mas pessoa mais à acontece. vontade, porque... Sim, Acontece, é que... eu já tive testemunho da pessoa chegar e tá se tremendo, né? Tipo, pô, vou Sim, falar mas com. é normal, é normal. É normal, claro, a pessoa nunca, às vezes, como você disse, nunca pisou num órgão público, nunca, enfim, fica mais difícil, assim, a pessoa ir para um lugar e aí o juiz, às vezes, dá uma ameaçada ainda, né, diz, se você mentir, vai ser preso, aí sim que a pessoa, não. Então, assim, tentar dizer para a pessoa, olha, você só fala a verdade, não tenha medo, é só contar o que você sabe, né? Não sabe, né? Aquela história assim, não inventa, né? Não inventa.
Então é isso, assim, mas eu diria assim, o mais importante mesmo é selecionar bem as testemunhas. Acho que isso é o mais importante, é ajudar o cliente. E o cliente também muitas vezes não sabe bem o papel da testemunha, né? Ele às vezes não sabe É. para que bem serve a testemunha. Então você precisa ajudar ele nessa fase. É. Uma orientação assim, que eu sempre gosto de passar é de não conversar muito, responder o que está sendo Uhum. perguntado. Responder o que está sendo Porque perguntado, exatamente. Não às inventa, vezes né? não Não inventa, inventa. exatamente. É. E às vezes quer conversar e termina contando coisa que confunde o raciocínio, né? Então, quanto menos objeções criar ali, quanto menos coisas tiver na história para estar perguntando, mais fácil. Responde, né? É quase assim, tenta fazer um sim ou não, né? Responde o que perguntou e só, não conta muita história, que é para facilitar. Facilita para o juiz entender, facilita para a gente, né? Na hora de depois talvez ter que fazer alguma pergunta ou não. Facilita para quem estiver representando o INSS também entender. Então, seja objetivo, é uma dica que eu sempre gosto de passar também assim para eles. Mas Quem é já. aquilo, assim, às vezes também o juiz quer saber mais, né? Ele quer e tem todo o direito de Sim, saber. Então, a isso, pessoa tem tem que estar. Por isso que tem que. Melhor testemunha é aquela que sabe das coisas, né? que É isso. sabe. Então, de resto, ela nem deveria ser testemunha, né? Se a pessoa não sabe, nem vai, né? Como eu digo, fica em casa, nem vai, nem sai de casa, né? Não vai ser testemunha de uma coisa que tu não sabe. Tem Tu tudo não para dar sabe. errado. Tem para dar errado de prejudicar a pessoa, porque poderia ter ido alguém que sabe, e tem de dar errado de repente ela sofrer um processo por uma coisa que, né, que talvez ela tentasse ajudar na boa vontade, mas não conhece os fatos, né? Então isso É, tem que a gente tem que ter esse cuidado de ajudar o cliente a selecionar as testemunhas. verdade. A gente, e eu não sei se a senhora já viu, mas eu já tive situação de ver aqui a pessoa depois terminar respondendo falso testemunho. Ela tentou ajudar, achou que estava Uhum, fazendo uma coisa boa, uhum. né? E aí terminou tendo um problema. E se tiver acompanhado com o advogado, ainda complica o advogado, não no sentido de complicação legal, né? Mas fica aquela mais, pô, o advogado me levou lá e agora estou respondendo o processo, Uhum. né? Ele, às vezes não consegue fazer essa distinção de que tudo bem, tinha uma boa vontade, mas não era uma boa vontade que a lei permite que ele tenha, né? Ele tem que ir lá para Sim, falar só o ele que não tem o sabe. direito de ter boa vontade. Ele não Exatamente. tem o direito de ter boa vontade, ele só tem que Exatamente. saber o que fala, né? Só saber o que Exato. fala. Então é bem delicado, assim. Ó, a Jaque M. Farias botou para uma pergunta lá do meio, há um tempo atrás aqui. Professora, por que é mais viável averbar o tempo rural, não reconhecido administrativamente, ao invés de requerer aposentadoria? Eu acho que deve ser É ao invés de entrar com porque, ação não, judicial, né? depende. O que eu estou querendo dizer assim, quando o problema foi a soma de períodos intercalados, tem muito afastamento. Vamos pegar um exemplo, talvez fique mais fácil, Breno. A pessoa trabalhou na atividade rural de 90 a 2000 e de 2015 a 2020. O Uhum. INSS indeferiu porque ele disse, não reconheço que você trabalhou de 2015 a 2020. Ele indeferiu por esse motivo. Se a pessoa ajuizar a ação de concessão da aposentadoria, é capaz de o juiz dizer o seguinte: não, a pessoa trabalhou nesse período, sim, ela trabalhou de 2015 a 2020, trabalhou de 80 a 90, de 90 a 2000 também. Só que não pode somar, porque tem muito tempo de afastamento entre uma coisa e outra. Então você vai perder a ação tendo sido reconhecido o tempo. Porque aquele problema, que era um problema de fato, o fato da atividade rural, de ela ter voltado ou não para a atividade, esse problema vira um problema de direito. É possível ou não é possível somar períodos intercalados? Então, resolva só o fato. Deixa o direito para o INSS resolver, porque no direito ele admite somar. Por isso, essa sugestão. Pronto, cadê quem foi que perguntou? Para dizer se está claro aí. Jaque Farias. Ficou claro? Outra pergunta aqui do Flávio. O recolhimento do INSS sobre os produtos comercializados pelo rural, a quem beneficia? Vai para o Caixa da Previdência, tá? Vai para o Caixa da Previdência, o recolhimento do INSS sobre produtos comercializados vai para a Previdência, normalmente, tá? Normalmente. Essa,
entra mais uma questão orçamentária fiscal, né? É Sim, aquela mas vai ideia para o caixa da contributiva, Previdência. Uhum. né? A ideia de contributividade, a pessoa tem a renda dali, ela precisa pagar e vai para o caixa geral, né? Para o regime que a gente tem hoje de repartição simples, vai utilizar para pagar os benefícios atuais, Uhum. não é isso? É Exatamente, importante vai para o caixa único. essa questão que a Jaque Farias perguntou, é importante o advogado ter esse traquejo, né? Às vezes ele fica nessa ânsia de resolver, de entrar com ação judicial, mas tem mecanismos que podem ajudar e muito, né? Facilita a vida. A gente reconhece uma coisa aqui, leva depois já só com reconhecimento para o INSS, nesse caso específico, e aí não precisa ficar... E até correr todo o processo judicial, né? Que muitas vezes é mais longo, ou como a senhora mesmo falou, né? Juizado especial, vou ter uma situação de discutir várias coisas, então leva para onde que a gente sabe que vai ser mais pacificado. Uhum. Faz uma ação declaratória nesse caso, né? Que não é uma ação condenatória, vai ter uma declaração de que sim, trabalhou no período, né, em condição rural no tal período, e aí leva para o INSS e discute o direito. Até ele condena, Breno, a averbar o período, tá? Só não condena a Ah, sim. concessão do benefício, exatamente. Uhum. Porque aí é o efeito, né, dessa declaração, Isso. fazer a Uhum. anotação, né? Fazer aquela. Uhum. Deixa eu ver aqui. Torres Daniela. Posso ler? Você ia falar Pode, alguma pode, coisa? pode. Não, não, pode falar, pode ler. Pode Pedido ler. de aposentadoria híbrida sem qualidade de segurado na última atividade urbana. Existe a possibilidade de ser reconhecido o benefício administrativamente? Sim, existe por força de uma ação civil pública, que foi julgada aqui no TRF4, em que se reconhece a possibilidade de usar período rural antigo, remoto, descontínuo, anterior a 91, sem problema nenhum. No judiciário, agora está tudo sobrestado, porque o tema 1007 vai para admissibilidade no STF. Tá? A aposentadoria híbrida, julgado no STJ, agora vai para o STF para admissibilidade. Não quer dizer ainda que o STF admitiu, o STJ admitiu, vai para o STF vai fazer uma análise de se há questão constitucional ou não. Se o STF achar que tem questão constitucional, vai afetar uma repercussão geral. Se não achar que não tem, já morre o assunto por ali. Então, judicialmente, as ações que tratam dessa matéria ficarão sobrestadas. Mas administrativamente, que eu saiba, o INSS ainda está concedendo por conta daquela ação civil pública. Legal. Tem uma pergunta que eu acho que é um pouco fora aqui, professor. Se trabalhador autônomo consegue recolher tardiamente e indenizar atividade de exercício em ambiente insalubre, insalubridade para profissional autônomo é um tema à parte, né? Dá mais uma Não é discussão de mais rural, né? algumas horas. Não, e dá uma É. discussão aqui de mais algumas horas, né? O recolhimento Ah, tardio sim. o recolhimento tardio é uma discussão, a indenização é outra discussão, aquele período que já passou de 5 anos, já prescreveu. E a insalubridade para o autônomo também é outra discussão, porque o INSS não tem reconhecido. Então, daria outra live aqui para a gente discutir isso. É verdade. Verdade. E INSS considera a carência anterior a 91 do segurado especial? Pergunta da... Para que finalidade? Vamos lá. Se for para aposentadoria híbrida, o STJ entende que sim, vamos ver o que o STF, se ele vai dizer alguma coisa. Por hora, tem aquela ação civil pública que eu falava, que reconhece tempo rural anterior a 91. Mas carência para aposentadoria por tempo de contribuição, não. Aí só conta como tempo, não como carência. Tá? Período anterior a 91, para aposentadoria por tempo de contribuição, não conta como carência, só como tempo. Legal. Tema 1007, afetos rurais com tempo posterior a 91. Rodrigo. Tempo posterior a 91, o que ele quer com o tempo posterior? Deixa eu ver se eu Perguntando pego se aqui. o, se o tema 1007 afetou os rurais. Tá. Com relação à aposentadoria híbrida, eles falam, que está um pouco confuso, tá? Porque assim, o que o tema
que o STJ julgou não é bem a mesma coisa que a TNU julgou, tá? Porque a TNU falou em temas remotos e descontínuos, mas para a TNU descontinuidade é 3 anos. E o que o STJ falou é do período rural anterior a 91. Então, aparentemente, o que está apenas afetado ali seria o período rural anterior a 91, no caso do STJ. Essa questão tem já a ver com a relação da mudança legislativa, né? Que foi Tem... preservado, né, na reforma da Previdência, a aposentadoria Uhum. híbrida foi preservada, né, então foi bem interessante, enfim, foi muito bom terem mantido a aposentadoria híbrida na reforma da Previdência, né. O Fábio perguntou em relação ao valor da multa imposta pelo juiz. Aqui é uma multa processual, Fábio. O juiz vai arbitrar um valor e um prazo para o INSS implantar o benefício. E aí, não respeitado esse prazo, aplica-se a multa, pode majorar, né? Eu sempre gosto de noticiar para o juiz o que está acontecendo. Então, eu fico acompanhando ali a implantação do benefício. Extrapolou o prazo, eu entro lá no meu INSS, tiro a declaração do benefício, constando que não tem, né? O nada consta ali, e junto no processo, dizendo, ó, extrapolou o prazo, o INSS não implantou. Eu quero a aplicação da multa. Aqui a gente sempre pede a intimação do gerente da agência, o juiz concede, e a majoração dessa multa. Eu pratico assim. E tem funcionado dessa forma. Deixa eu ver mais perguntas. Facultativo. Nesse caso, após completar 55 anos, a segurada pode pedir aposentadoria rural e aproveitar o tempo de invalidez? Não entendi bem. Não, não, não sei o que, eu acho que eu entendi, Breno. Olha só, acho que é o seguinte: a pessoa trabalhou como rural, depois se aposentou por invalidez, depois ela recolhe uma contribuição facultativa para aproveitar o tempo rural, né? Tá, Melhor não, certo. tá? Melhor não, explico. O ideal, assim, se ela está no meio rural, comprova o retorno após a aposentadoria por invalidez e pede aposentadoria por idade. Agora, se ela está aposentada com 55 anos, aposentada por invalidez, essa aposentadoria por invalidez não pode ser cessada. Se ela está há 15 anos já em benefício. Se ela está menos de 15 anos em benefício, ela pode desenvolver 2 teses. Uma é o retorno à atividade rural, a outra é que ela tem 15 anos antes da aposentadoria e durante todo o tempo da aposentadoria manteve a condição de segurado. Essa também é uma possibilidade para ela trabalhar. Só que se ela pagar como facultativa, ela teria uma contribuição urbana. E aí essa contribuição urbana joga ela para a idade do urbano, que é 60 anos e meio hoje para a mulher. Essa questão de corte de benefício, é importante dar uma olhadinha também na legislação relacionada ao pente fino, né? A gente vai ter muitas questões agora e lá especifica quem pode e quem não pode ser cortado. Então é bom dar uma olhadinha. Eu não lembro o artigo de cabeça agora, mas lá está bem especificado quem pode, quem não pode, com que idade, com quanto tempo de benefício, ou só a idade, lá está bem direitinho. Flash, eu não vou acertar ler o nome, Flash, ó. Professora, no caso de recolhimento sobre produtos rurais, como e quem calcula? O trabalhador rural contribui por guia, por qual código? Tá, assim, se ele vende a produção para empresa, pessoa jurídica, cooperativa ou outra empresa adquirente, esta desconta e recolhe. Se ele vende para outro produtor ou para consumidor final, o vendedor tem que fazer, o agricultor mesmo tem que fazer o recolhimento. Nesse caso, ele tem que ter um CAEPF, que é um código que substituiu o cadastro específico do INSS, tá? Então, esse é o procedimento, e aí ele vai emitir uma guia da Previdência Social, calculando 1,5%, porque é 1,3% para a Seguridade, mais 0,2% para o Senar, 1,5% sobre a produção do mês anterior e vai pagar, por exemplo, o mês de junho, ele teria até hoje para pagar, tá? Então, ele teria até hoje para pagar. Então, nesse caso, aí ele paga, ele mesmo paga. Então, até o dia 20 do mês seguinte. Legal. Tereza perguntou que auxílio doença mais de 10 anos pode suspender? Regra geral pode, tá, Tereza? Como eu falei, tem que dar uma olhadinha lá nas regras de corte, mas 10 anos pode, regra geral.
O trabalhador Pode rural, suspender. o trabalhador rural pode recolher como facultativo, mesmo assim contar com benefício de redução de idade? Na Acabou de explicar, verdade, né, não é, professora? mas não é como facultativo. Olha só, o artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.212, diz que o segurado especial pode recolher contribuições facultativas, contribuir facultativamente. Qual é a diferença? Ele não se transforma num segurado facultativo. A contribuição é facultativa. Então tem que ter esse cuidado para não... O código, tá? O código do facultativo é o 1406, o código do segurado especial que recolhe contribuições facultativas é o 1503. Tá? São códigos diferentes. Pronto. Professora, vai dar o nosso tempo. Eu vou encerrar aqui para poder salvar essa live. O pessoal está pedindo para deixar salva. Agradeço mais uma vez. Boa noite para a senhora. Foi uma conversa maravilhosa. Eu gostei muito. Que bom, muito obrigada. Vou botar no YouTube, tá bom? Aí eu lhe mando o link. Tá. Só queria divulgar, eu estou abrindo final de semana agora um site, profjaneberwanger.com.br, em que eu estou lançando alguns cursos voltados aos trabalhadores rurais, a matéria rural, enfim. Então, sigam aí no Instagram e vão vendo aí, fim de semana já vai estar disponível, tá? Obrigada, um grande abraço. Me mande um endereço, que aí eu coloco na descrição aqui do vídeo no É IGTV. o mesmo do... Tá, eu te mando, mas é o mesmo do Instagram, profjaneberwanger.com.br. Ah, ótimo, perfeito, então. Aí eu boto lá Obrigada, um grande abraço. na descrição. Boa noite, obrigado. Boa noite.